Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus. Nós vamos começar a nossa aula da Escola Bíblica e vamos começar orando, pedindo a graça de Deus. Pai Santo, nós te louvamos por esta manhã, pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Fala aos nossos corações, nos dê sabedoria, nos dê crescimento, nos dê entendimento, Pai. Corrige aquilo que precisa ser corrigido, Pai. E renova as nossas forças em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos numa série sobre educando os filhos para a glória de Deus, tá? E hoje é a nossa quarta aula e hoje nós vamos estudar sobre pais, não irritem seus filhos, né? Então, nós vamos tratar sobre essa questão. Por que a palavra de Deus fala sobre isso? Olha o texto de Efésios, que é o texto base que nós vamos meditar nesta manhã. Efésios 6,4 diz: Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos segundo a disciplina e o conselho do Senhor. Então existem uma ordem negativa e duas positivas, né? Uma sobre o que não devemos fazer e duas sobre o que devemos fazer. Primeiro, nós não devemos irritar os nossos filhos. E nós vamos entender o que é isso, tá? E segundo, nós devemos educá-los de que maneira? Através da disciplina e do conselho. Nós também vamos ver o que isso significa, tá? Mas existe um outro texto que também fala sobre isso. É considerado até uma carta irmã da carta de Efésios, que é a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Capítulo 3, verso 21, diz: Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Aqui ele dá um detalhe diferente. Aqui ele está dizendo que você pode tornar o seu filho desanimado. Você pode desanimar o seu filho ao irritá-lo, tá? Então vamos lá. Uma coisa que nós precisamos perceber nesta manhã, que a palavra de Deus, ela eleva o valor da criança. Pensando nos dias em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, as crianças eram desprezadas. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo, através da unção do Espírito Santo, ele está elevando o valor de uma criança. Porque pensem, os pais não se preocupavam em não irritar os seus filhos. Olha essa carta de Sêneca, que era contemporâneo do apóstolo Paulo. Ele diz: matamos a pancadas os cães bravos e abatemos o boi selvagem e feroz. E os animais doentes deitamos o ferro para que não contaminem o rebanho. Eliminamos os fetos mal formados. Inclusive, afogamos nossos filhos se nascerem fracos e disformes. Não é ira, mas um ato racional separar o que é inútil do que é são. Irmãos, então os filhos eram tratados iguais a animais. Eles não tinham valor. Um pai podia bater no seu filho, até matar o seu filho, né? E se um pai não concordasse com o seu filho, não aceitasse o seu filho ao nascer, ele podia afogar o seu filho. Então era muito comum a questão do aborto nos dias do apóstolo Paulo, né? O aborto não é uma questão nova, é uma questão antiga já. Então, ali dentro do direito romano existia o pátrio poder. O que era o pátrio poder? É o que dava direito ao pai a fazer o que quisesse com seus filhos. Aquilo que ele quisesse, tá? Alguns pais vendiam seus filhos, não queriam os filhos, então vendiam, e esses filhos eram criados para prostituição, para escravidão. Então era isso. Agora, de que maneira podemos irritar nossos filhos? De que maneira, né? Então assim, o que nós percebemos? A palavra de Deus eleva o valor da criança. Paulo diz: não irritem seus filhos. Olha só como a palavra de Deus está valorizando o ser humano e, em especial, a criança. Então, assim, o que nós podemos fazer, então, que pode acabar irritando os nossos filhos? Então, eu gostaria que você participasse aí no chat, colocasse a sua opinião.
de que maneira nós podemos irritar os nossos filhos, né? E é claro que existem situações que eles vão ficar irritados mesmo estando errados. Então não é nesse sentido, tá? Então assim, às vezes a gente vai pedir que eles façam algo e que não é algo contrário à palavra de Deus, e mesmo assim eles vão ficar irritados. Por quê? Por conta da nossa natureza pecaminosa. O ser humano, ele não gosta de fazer o que é certo, ele não tem prazer. E muitas vezes ele vai ficar irritado. Então não é esse irritamento pecaminoso de que eu estou falando, tá? Não é ficar irritado por qualquer coisa. Agora, o que nós podemos fazer de errado que pode acabar irritando os nossos filhos? Coloque aí sua opinião. Tá? Então, enquanto vocês vão colocando, a gente vai trabalhando aqui, tá? Pra gente ganhar tempo. Bom, então, pesquisando aqui, o que nós encontramos? O que pode irritar os nossos filhos? Primeiro, superproteção. Nunca confiando neles. Sabe? Nunca soltando eles, mostrando que eles são capazes, ou mesmo deixando eles errar. Sabe? Tratando eles sempre como bebês. Não deixando eles se desenvolverem. Então isso pode irritar os nossos filhos. Tá? E a superproteção é um problema. Porque é querer fazer tudo por eles e não deixar com que eles façam, com que eles cresçam. E aí eles podem ser tratados até pelos colegas como os bebezinhos da mamãe, que sempre os pais fazem tudo por eles, entendeu? Não confiam neles, tá? Então vai existir situações que nós vamos ter que confiar em nossos filhos, né? Deixar com que eles cresçam, com que nós não poderemos ficar de olho neles em tudo que eles forem fazer. Em algum momento a gente vai ter que dar espaço para que eles se desenvolvam. Então a superproteção, tá? A superproteção é um perigo, né? Você não deixa com que eles se desenvolvam. E aí eles vão ter problema na idade adulta, no casamento, por exemplo. Eles não saberão tomar decisões por si próprios, porque o pai, a mãe sempre tomou decisão por eles. Não deixou com que eles crescessem e aprendessem com os próprios erros também, né? Então, nós temos que deixar nossos filhos ralar os joelhos, né? Essa questão da superproteção, e não pode correr, não pode brincar, porque, né? Então vai dar problema lá na frente, tá? Segundo, excesso de complacência. Aqui é o extremo. Então, assim, a superproteção é quando você cerca o filho demais. Você acaba sufocando ele. Aqui o excesso de complacência é disposição para ceder a todos os desejos. É a permissividade. Nunca fala não para o filho. Então, assim, o não ele é pedagógico e ele é importante. Pode ser que alguma teoria moderna de educação diga que você não deve falar não para o seu filho. Só que nós, cristãos, a nossa regra de fé não são as teorias psicológicas modernas de educação. A nossa regra de fé é a palavra de Deus. E o nosso Deus é um Deus que fala não para nós. Então, falar não é inteligente, porque o nosso Deus fala não. Olha só. Vamos pensar nos 10 mandamentos, né? Eu tenho certeza que você, como um bom cristão, você conhece os 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, 8 dizem não. Só 2 que não falam sobre o não, que é honrar pai e mãe, que nós vimos na aula passada, e guardar o dia do Senhor. Os outros 8 mandamentos, eles começam com um não. Não terá outros deuses. Não fará para ti imagens. Não usar o nome do Senhor seu Deus em vão. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o próximo, não cobiçarás. Então, nosso Deus é um Deus que fala não. E o nosso modelo de paternidade é Deus. É o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Deus Pai, ele diz não. Né? Isso vale para as mães também, tá? Por exemplo,
a Bíblia já começa Deus falando não para os nossos pais ali, né? Adão e Eva. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Ordenou, olhem bem as palavras. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então ele diz não, e ele diz que se você desobedecer o não, haverá consequências. Certo? E aí o que a gente vê? Gênesis 3, 23 e 24. O Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Então o nosso Deus, ele fala não e ele pune. Esse é o nosso Deus, e é assim que ele trata os seus filhos. Nós temos que aprender sobre educação de filhos com Deus, com a palavra de Deus, tá? E nós vamos entender. Então, assim, o não, ele é importante, ele deve fazer parte da educação dos nossos filhos, certo? Provérbios 13, 24 diz: quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Né? Nós temos uma dificuldade muito grande em entender que amor e disciplina, elas podem estar correlacionadas. Amor e disciplina podem estar correlacionados. Podem andar juntos, amor e disciplina. É difícil nós associarmos isso. Mas a Bíblia trata isso tranquilamente, que amor e disciplina caminham juntos, tá? Bom, então nós vimos, né? Superproteção, a complacência é um problema, não falar não. Deixar com que o filho faça tudo, sempre dizer sim para o filho, tá? Isso pode irritar os nossos filhos, no sentido de que eles não se sentirem amados. O não é um sinal de amor. Porque eu amo, eu digo não para o meu filho, tá? Favoritismo. Esse é um outro problema que pode acabar irritando os nossos filhos. Por exemplo, preferência, se você tem mais de um filho. Nós vamos ver isso na palavra de Deus, com Isaac. Isaac amava mais Esaú e Rebeca amava mais Jacó. Nós vamos ver depois Jacó fazendo o mesmo com José. E isso criou um problema para os filhos. Cria um problema entre eles e os pais. Então a preferência causa o irritamento. Então quando Paulo diz não irritem os seus filhos, é isso. Não superprotejam, não sejam complacentes e não ajam com favoritismo. Sabe? Comparação, comparar um filho com o outro, comparar o seu filho com o filho do vizinho, comparar o seu filho com o primo, com o colega de escola. Isso é um problema. Nunca faça isso com seus filhos. Nunca use de comparação. Isso aí acaba. Comparar o seu filho com você. Ah, porque quando eu era pequeno, quando eu era adolescente, eu não agia assim com o meu pai. Eu sempre fui diferente, eu sempre fui melhor que você. Então você está dizendo que o seu filho... Você está diminuindo o seu filho, né? E entra também dentro do favoritismo. Então, assim, você comparar o seu filho com outros e até consigo mesmo. Ah, porque eu era um filho excelente, eu sempre fui um ótimo filho para os meus pais, eu sempre obedeci tudo, eu comecei a trabalhar mais cedo, eu sempre fui responsável e você não é. Isso aí é terrível. O teu filho é diferente de você. Então, e é diferente dos filhos dos vizinhos, dos seus colegas, entendeu? Dos primos. A questão da preferência também. Então, isso é perigoso se você tem mais de um filho. Mostre justiça para todos. Mostre equidade para todos. Tratem todos da mesma forma, tá? Olha lá, ó, Gênesis 25, 28. Isaac amava Esaú porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia. Mas Rebeca amava
Jacó. E a gente já sabe a história, o que deu isso aí, né? Quarto, objetivos não realistas. Isso pode trazer irritação para o teu filho, desânimo para o teu filho. E eu tenho visto isso em alguns pais que têm os filhos no esporte, por exemplo. Querem que o filho se torne um jogador da seleção brasileira. Então forçam o filho desde pequeno. Forçam na alimentação, no treino. Por quê? Na verdade é o teu sonho. Às vezes nem é o sonho do teu filho. Você quer realizar o teu sonho. Na escola a mesma coisa. Força demais o filho. Né? Coloca objetivos que não são realistas. Quer que o filho tire 10 em tudo e não se tira um 9 e mostra a cara feia pro filho. Ou se tira até uma nota menor. A gente não sabe. Né? Objetivos não realistas em casa. Às vezes dando tarefas que o filho não é capaz de cumprir. Na igreja, na vida espiritual, quer que o filho seja um mini querubim. Isso é terrível. Você tem que entender que cada um tem um ritmo. E você não deve colocar objetivos que não são realistas para o teu filho. Né? Eu dei alguns exemplos aqui no esporte, na escola, em casa, na vida espiritual, na igreja, mas existem outras áreas que você pode estabelecer para o teu filho objetivos não realistas. E você está pecando fazendo isso, tá? Não digo que você não deve desafiar o seu filho, não é isso. Ajudar ele a crescer, né? Não é isso. Mas é aqueles pais que são super excessivos, sabe, com os filhos. Quinto, desestímulo. Desestimular o teu filho. Crítica constante. Sempre mostra o erro. Sempre critica o que ele faz. Nunca elogia. Nunca recompensa o filho pelo que ele fez. Irmãos, o mundo, ele age com punições e recompensas. O mundo, ele age assim. Esse é o mundo que nós vivemos. Deus, ele é assim. Olha, leiam a Bíblia. Né? Deus ele tratava também com recompensas o seu povo, os seus filhos. Né? E nós temos que recompensar os nossos filhos quando eles fizerem coisas boas. Não para comprar eles ou para que eles sempre obedeçam visando a recompensa, mas eles precisam perceber que existem vantagens também. Né? Não só críticas, existem vantagens. Né? Os filhos devem ser estimulados. O que as empresas fazem? Depois, seu filho vai para onde? Ele vai crescer, ele vai para o mercado de trabalho. Então, assim, quem trabalha bem, o que acontece? Cresce. Quem trabalha mal na empresa? Ele é mandado embora. Seu filho precisa crescer entendendo que existem consequências. Né? O que você planta, você colhe, não é assim? A mesma coisa em casa, né? Na vida, na escola é assim. Né? Se você é um bom aluno, você vai ser recompensado por isso. Então não há nada de errado a recompensa, tá? Então assim, o problema é a crítica constante, nunca elogiar, nunca mostrar pro filho, olha que bom isso que você fez, que legal, filho. Nossa, gostei, que bonito que ficou, parabéns. Obrigado pela tua iniciativa, agradecer o filho pelas coisas que ele faz, tá? Nas contribuições que ele dá no lar. Então é isso. Tem pai que fala assim, você não fez mais que a obrigação. Que isso, gente? Deus é assim? Deus não é assim com a gente, né? Ele é galardoador, a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós seremos nem sei como é que fala isso aí. Mas que nós receberemos galardão nos céus. Certo? Então isso é muito sério. Olha o que diz esse Haim Ginott. Ele é um psicólogo israelense. Olha o que ele diz. Uma criança aprende o que ela vive. Se ela vive com crítica, não aprende responsabilidade. Aprende a condenar a si mesma e a encontrar falhas nos outros. Porque ela sempre encontram falhas nela. O que ela vai fazer?
ela vai repetir isso aí, ela vai encontrar falhas nos outros. Nunca encontram coisas positivas nela. Ela vai reproduzir isso nas outras pessoas. Aprende a duvidar do seu próprio julgamento, a menosprezar sua própria habilidade, porque ela sempre foi criticada. Então, quando ela faz algo de bom, ela não acredita que o que ela fez foi bom, foi bem feito. Ela fica em dúvida, ela menospreza sua própria habilidade. E a desconfiar das intenções dos outros também. E, acima de tudo, aprende a viver com a contínua expectativa da condenação iminente. Ela nunca foi elogiada, nunca foi reconhecida. Então, o que ela sempre vai esperar? Não, uma hora ou outra alguém vai criticar, vai falar mal do que eu fiz. Então, assim, não irritem os seus filhos com críticas excessivas, tá? Elogie os teus filhos. Recompense os teus filhos. Sexto, desprezo. Veja que tá ligado, né? A crítica excessiva é um tipo de desprezo, mas aqui desprezo em que sentido? Não demonstrar afeto. E o afeto aqui é o contato físico, e entra o elogio também, é um tipo de afeto. Né? Pais que nunca abraçam, nunca falam para o filho o quanto ama o filho, não demonstra interesse pelo filho. Às vezes o filho está falando com ele, ele fica ali olhando no celular, não presta atenção, e aí assim, quando está com os amigos, dá maior atenção para os amigos, mas para o filho não olha no olho, sabe? Se o seu filho é pequeno, quando ele estiver falando com você, se agache para que você possa olhar no olho dele, preste atenção no que ele está falando, sabe? A indiferença, a ausência também é um tipo de desprezo. Isso, largue o seu filho com outros, para que outros criem o teu filho. Passe o mínimo de tempo com o teu filho. Trabalhe igual louco, você e a sua esposa, você que é pai e você que é mãe. Isso, se enfiem no trabalho. E deixem seus filhos sendo criados por outros. E aí o tempo que você está em casa, você está cansado, que você chegou do trabalho, aí você não consegue dar atenção, seu filho também já está chegando a hora de dormir. Isso, faça isso. Isso é desprezo. Isso é desprezo, é indiferença. Não se preocupa com as necessidades do teu filho. Às vezes seu filho está precisando de um tênis. O tênis está furado. Às vezes seu filho está precisando de cueca. Né? A tua filha está precisando de uma roupa e você não se preocupa com as necessidades. E necessidades aqui não é só necessidades físicas, né, de uma alimentação, mas necessidade de qualidade de tempo, de serem ouvidos, de qualidade, necessidades emocionais, de serem abraçados. Às vezes seu filho está com necessidade de abraço, de atenção, de que você brinque com ele, que você passe um tempo com ele. Então, o desprezo pode fazer com que uma criança cresça irritada e desanimada da vida, tá? Sétimo, inflexibilidade, né? Inflexível. O filho errou, não tem jeito, não existe misericórdia, você humilha o filho, ri do filho quando ele faz algo errado, né? Reprime o filho, menospreza o filho. Então a inflexibilidade também é um problema. Você pode causar um filho irritado, um filho que tem medo de fazer algo errado porque ele sabe que ele será humilhado, ele será reprimido, menosprezado, tá? Olha o que diz o pastor John MacArthur. Enquanto seu filho engatinha no processo de amadurecimento, dê a ele incentivo, apoio e confiança. Permita que ele expresse suas ideias ridículas. Deixe-o experimentar, pensar por si mesmos. Então, assim, a questão ali, vou voltar aqui, né? Da inflexibilidade, do menosprezo, de... sabe, humilhar o filho. Às vezes o filho faz algo de errado, principalmente criança. Criança vai rabiscar a parede. Criança vai rabiscar
vai pegar a caneta ali, vai rabiscar o sofá, né? E se você deixar qualquer coisa cortante, ele pode cortar o teu sofá, ele pode riscar o teu carro. Então, você pode ser inflexível com ele. Só que aí você está mostrando o quê? Que qualquer objeto tem maior valor que ele. É isso que você está passando, essa é a mensagem. Tá? Se você fica bravo com ele porque ele riscou teu carro, então você está dizendo que o carro é mais importante do que ele. E às vezes ele fez isso porque ele é criança, ele não tem entendimento ainda da dimensão do que ele está fazendo, tá? Amor condicional. Esse aqui é terrível. Não use o afeto como uma ferramenta de recompensa e castigo. Eu coloquei 2 frases. Papai não vai mais gostar de você se você fizer isso. Gente, isso é uma das piores coisas aqui. Que podem criar crianças irritadas. Papai não vai mais gostar de você se você fizer isso. Boa, garota. Mamãe ama você quando você se comporta tão bem. Imagina se Deus fosse fazer assim. O amor de Deus é condicionado. O amor de Deus por nós está condicionado ao que a gente faz. Se a gente anda na linha, ele nos ama. Se a gente erra, ele deixa de nos amar. É assim que Deus age? Não. O amor de Deus por nós é incondicional. Tem um autor, se eu não me engano é o Philip Yancey, ele diz: Deus não vai nos amar mais pelo que fazemos e nem nos amar menos pelo que fazemos também, né? Os nossos erros não vão fazer com que Deus nos ame menos, e os nossos acertos também não vão fazer com que Deus nos ame mais. Ele simplesmente nos ama pelo que Cristo fez por nós na cruz, certo? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. 1 Coríntios 13, 7 e 8. Né? O amor sofre. Às vezes seu filho vai fazer algo que é errado e você não vai deixar de amar por isso. Tá? Não estou dizendo que você tem que ser complacente, é diferente. Nós vamos tratar isso aí com mais detalhes. Mas o amor suporta. Né? E o filho precisa entender que ele é amado, apesar de você não concordar. Né? Nem tudo que nós fazemos Deus concorda. Ele acha certo. Não, mas nem por isso ele nos deixa de nos amar, certo? Olha o que diz esse texto, Romanos 5:8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por seus inimigos. Nós éramos inimigos de Deus, a Bíblia vai dizer. Tá? Então não é um amor condicionado, é um amor incondicional. Então não diga para o seu filho, quando ele fizer algo de errado, o papai ama você quando você faz isso. Ou então a mãe fala, eu não vou te amar se você fizer tal coisa. Você está fazendo que a criança cresça entendendo que o amor, ele é condicionado. E aí quando você for falar que Deus o ama, né, e tem pai ainda que usa Deus, olha, Deus vai ficar bravo com você se você fizer tal coisa. Hein? Deus não vai te amar se você fizer tal coisa. Então é pior ainda, é uma teologia totalmente distorcida. Tá? 9. Disciplina excessiva. Vejam que está tudo ligado, né? A disciplina excessiva, ela é pecaminosa também. Corrija o seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Provérbios 19, 18. Então a Bíblia ela defende a disciplina, mas ela é contra, por exemplo, a violência contra a criança. E a violência ela pode ser psicológica e pode ser física, tá? O excesso de disciplina, tem pais que não relam a mão no filho, mas são excessivos na disciplina. Olha, eu vou deixar você 1 ano sem brincar com seus amigos. Eu vou deixar você 1 ano sem poder brincar com o seu carrinho, um exemplo. Isso é uma disciplina excessiva. Então nós temos que entender o seguinte, Deus nos trata com misericórdia, com amor, ele disciplina. Mas mesmo a disciplina de Deus, ela é carregada de misericórdia e de amor, tá? Então, o texto que nós lemos, o que ele diz? Não irritem seus filhos. Nós vimos aí 9
9 situações que você pode acabar fazendo, que você vai fazer com que seus filhos cresçam irritados. Agora ele diz, não irritem seus filhos, mas eduquem-nos segundo a disciplina e o conselho. Então agora aqui nós vamos para a parte positiva do mandamento. Então Paulo primeiro fala o que não devemos fazer, e agora ele diz o que devemos fazer. Disciplina e conselho. Como que nós temos que educar nossos filhos? Com disciplina e conselho. Então vamos ver separado aqui, né? Disciplina e a instrução do Senhor. São duas situações aí. Em algumas traduções está disciplina e conselho do Senhor, tá? É a mesma coisa. Essas palavras transmitem duas atividades paternais vitais. A primeira é física. Então a palavra disciplina ali tem a ver com a questão física e a segunda é verbal. A disciplina do Senhor é aquilo que é feito a uma criança, ao passo que a instrução do Senhor é aquilo que é dito a uma criança. Elas devem ser usadas juntas para que as crianças sejam treinadas devidamente a viver bem no mundo. Então vamos ver aí. Disciplina. A palavra hebraica usada pelo Antigo Testamento e a palavra grega no Novo Testamento para disciplina transmitem a ideia de correção que resulta em educação. Então, sempre que aparece a palavra disciplina, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a ideia qual é? É de correção que resulta em educação, tá? Então é nosso dever. Hebreus 12:5, o que diz sobre a disciplina? E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida, como a filhos? Filho meu, não despreze a correção. Em algumas traduções está disciplina, que vem do Senhor. Nem desanime quando você é repreendido por ele, pois o Senhor, Deus, disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Então olha só, disciplina e amor andam juntos, tá? Disciplina e amor, eles andam juntos ali. Castigo e aceitar como filho também andam juntos. Deus disciplina quem ama e castiga todo aquele que ele recebe como seu filho. Certo? Então o que nós precisamos entender? Esse é o primeiro ponto. Esqueça tudo que você tem visto aí. Olhe para a palavra de Deus. Tá? Olhe para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus está nos dizendo? Eu aprendi o seguinte, nós temos que deixar a Bíblia falar. Nós temos, às vezes, a gente vai para a Bíblia com os nossos pressupostos já. Deixe a Bíblia falar. O Senhor disciplina. Então, olha só. Deus disciplina. E Deus castiga. Mas quem ele disciplina? Quem ele ama. Quem ele castiga? Só quem ele recebe como filho. Quem não é filho, ele não castiga. Tá? E aqui, a ideia é o seguinte. Quem não é filho, não é que não é castigado. Quem não é filho, recebe juízo. É diferente, tá? Vejam lá o dilúvio, Sodoma e Gomorra, o que Deus fez? Vejam o julgamento final, o que vai acontecer? Ali não é castigo, ali é juízo. Há uma diferença. Agora, disciplina e castigo é para quem ele ama e para quem é filho. Isso é Deus fazendo. Outra coisa, Provérbios 13:24. O que retém a vara, odeia o seu filho. Quem ama, este o disciplina desde cedo. Então o que nós vimos lá em Hebreus? Se o Senhor disciplina é porque ele ama, certo? Quem ele castiga é quem ele considera como seu filho. Eu costumo dizer, eu não vou castigar o filho do meu vizinho, porque não é meu filho, certo? Eu não vou corrigir o filho do meu vizinho, ele não é meu filho. Então se Deus não está corrigindo alguém, é porque não é filho. E uma das formas de Deus aplicar o seu juízo, olha só, hein? Uma das formas de Deus aplicar o seu juízo, sabe quais são umas das formas de Deus aplicar o juízo? É a entrega. É entregar à pessoa a sua própria natureza. Leia Romanos 1 para você ver. Então assim, quando Deus corrige e castiga, é porque ele ama.
Quando ele não corrige e não castiga, e ele entrega a pessoa aos seus próprios desejos, é porque ele está aplicando o seu juízo. Então, o que retém a vara, odeia o seu filho. É isso que a Bíblia diz. Se quem ama corrige, quem não corrige, odeia. Perceberam? Hebreus disse, porque Deus ama, ele corrige. Quem não corrige é porque não ama. Isso é o que a Bíblia está dizendo. De novo, você pode vir com seus pressupostos e, não concordo. Tudo bem. Você pode não concordar com a palavra de Deus. Mas eu sou pastor, eu falo daquilo que eu creio. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio que esse não é um livro comum. É um livro inspirado por Deus, tá? E que tem dado sabedoria ao povo de Deus ao longo dos anos, tá? E só voltando aqui. E vara aqui é vara mesmo, tá? Não é figurado. Não, é literal, é vara. Outro texto, Hebreus 12, 11. Nenhuma disciplina é agradável. Opa! Não, Deus não está falando que é gostoso ser disciplinado. Né? Prazeroso ser disciplinado. Não é. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é o quê? Dolorosa. É dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Olha só. A disciplina não é agradável, ela é dolorosa. Ponto. Mas ela produz algo maravilhoso. O que ela produz? Uma colheita de vida justa e de paz. Para quem? Para os que são corrigidos. Então é bênção para a pessoa, tá? Mas é dolorosa. Então vai segurando aí, vai entendendo. Provérbios 22, 15. O coração da criança é inclinado à insensatez. E a palavra insensatez aqui é tolice. A fazer o que é errado mesmo. O coração da criança é o quê? Inclinado. Veja bem, o seu filho ele não vai errar por questões externas apenas. As questões externas, elas podem contribuir e elas podem também aumentar, tá? Elas podem potencializar. Mas o seu filho ele vai errar, ele vai fazer o que é errado, o que é pecado, porque o coração dele é inclinado para isso. É inclinado. Nós, cristãos, nós não acreditamos que o homem é produto do meio em que ele vive. Não acreditamos nisso. Nós acreditamos que o meio potencializa. O meio, ele facilita. Se você cresce numa casa onde é tudo bagunçado, o pai é traficante, a mãe é alcoólatra, claro, tudo isso aí potencializa. Mas o mal está no coração. O coração da criança é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina a afastará dela. Então olha só, nós vamos percebendo que a disciplina aqui ela afasta a criança da insensatez. Outro texto, Provérbios 29, 15. A criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. A criança que é corrigida se torna sábia. Então a correção, a vara, a disciplina, ela tem um resultado benéfico, tá? Mas o indisciplinado envergonha sua mãe. Provérbios 23, 13 e 14. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. E por que não morrerá? Porque o próprio provérbio lá, que nós já lemos, diz que não é para você bater com violência. Então, olha só. Não é esse tipo de disciplina que a Bíblia está tratando. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, da maneira correta, da maneira bíblica, com amor e com misericórdia, ela não vai morrer.
você a castigará com a vara e livrará o quê? A alma dela do inferno. Aqui é fantástico. Por quê? Alguém pode falar assim, mas o que livra a pessoa do inferno não é o evangelho? É o evangelho. Ninguém é salvo por ser corrigido. Então o que o provérbio está falando? O provérbio não está dizendo que se eu usar a vara eu vou livrar o meu filho do inferno? Então o meu filho é salvo pela vara? Não é salvo pela vara. Então o que o provérbio está dizendo? O provérbio está dizendo o seguinte: quando nós corrigimos nossos filhos, nós estamos mostrando para eles que o pecado é horrível e que o pecado tem consequências. Qual é o salário do pecado? A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. E uma pessoa que vive no pecado, qual é o fim dela? O inferno. Então, quando eu corrijo com a vara, eu estou dizendo para ele assim: filho, essa é a mensagem que eu estou passando. O pecado é terrível, ele causa dor. Agora, eu estou causando uma microdor comparado ao que pode acontecer com ele. Comparado ao inferno, a morte, até morte física, porque se uma pessoa cresce indisciplinada, ela vai morrer de uma overdose, ela vai morrer num acidente de carro porque ela dirige de forma inconsequente. Ela vai entender que o erro não causa dor, e não é verdade. O pecado, ele gera dor, ele pode gerar uma dor temporária, uma dor por conta do pecado mesmo. Você pode sofrer uma dor física, alguma doença, alguma consequência da droga, de uma vida indisciplinada, de uma vida de rebeldia. Mas você pode também, o pior, que é a dor eterna, que é o inferno. Então, quando nós corrigimos nossos filhos, nós estamos dizendo assim: o pecado, ele traz dor. E o que você está sentindo aqui é algo micro. É micro. É insignificante comparado ao inferno. O inferno não será uma varada. Não será um tapinha na bunda da criança. O inferno é o ranger de dentes. É fogo e enxofre. Agora, se você não crê nisso, tudo bem. O uso de tal disciplina não é abuso infantil. Então, Thomas Askell, que é o que fala aqui nesse texto, o que ele está dizendo? O uso de tal disciplina não é abuso infantil. Nós não estamos falando de abuso infantil. Não tem nada a ver com violência induzida por raiva. Nunca nós devemos disciplinar os nossos filhos por raiva ou por ego. Porque ele não me obedeceu. E então eu me sinto desafiado. Eu me sinto desrespeitado. Não. A disciplina tem a ver com o pecado. Nós estamos mostrando que ao nos desobedecer, ele está deixando de honrar pai e mãe. E não honrar pai e mãe é pecado. E isso pode acarretar numa perdição eterna. Então, qual que é a nossa maior preocupação na correção? Não é porque eu estou com meu ego ferido, não é porque eu estou irritado. Aliás, nunca se deve corrigir o filho quando estiver irritado. Nem fisicamente, nem verbalmente. Porque você vai exceder. Você vai exceder. Porque o pai e a mãe também têm uma natureza pecaminosa. Mesmo regenerado. Nós lutamos ainda contra o pecado dentro de nós. Então não tem a ver com violência induzida por raiva. Tais maus tratos infantis são repugnantes e devem ser repudiados por qualquer um que tenha sequer um pouco de bom senso e decência. Irmãos, eu já falei uma vez para uma pessoa que eu ia denunciar ela para a polícia. Uma vez eu falei para uma pessoa que eu iria denunciar ela para a polícia se ela encostasse a mão no filho. Uma vez eu falei isso como pastor. Porque é crime. É crime. Nós não estamos falando de espancar, de ferir o filho. Não é isso. Disciplina bíblica e abuso infantil são duas coisas completamente diferentes. Essa, se levada ao extremo, lógico, resulta em morte. Mas a disciplina bíblica que emprega uma vara ou uma sola, né?
ou uma palmada para aplicar certa quantidade de desconforto está muito longe dessa categoria. A criança que experimenta o tipo de disciplina que a Bíblia promove não morrerá e acrescento, não ficará traumatizada. O objetivo da disciplina não é causar trauma. É uma conversa. Deixa eu contar a minha experiência com meus filhos. Então, eu sempre apliquei a vara, né, a palmada nos meus filhos. Hoje eles não apanham mais, tá? Eles não são corrigidos com a palmada. Mas como que eu sempre fiz com eles? Então eu mostrava o erro. Eu dizia, filho, isso é pecado e você vai levar 2 tapas ou 3, conforme o que eles faziam. Tinha proporção, né? Porque é assim que Deus trata, é proporcionalmente. Então eu falava para eles, olha filho, você vai levar... E falava assim, calmamente, olhando nos olhos. Filho, o que você fez é pecado. Isso é errado. E o pecado tem consequências. Uma frase que eu sempre falei para eles. Desobediência gera dor. E é o que ficou gravado na mente deles. O tapa não ficou gravado. Você pode perguntar para os meus filhos se eles lembram, se eles têm lembrança da dor. Eles não têm lembrança da dor, mas eles têm lembrança da frase. Então eu conversava com eles, filhos, você pecou, bem calmo. E o pai agora precisa te corrigir. Você vai levar uma palmada no bumbum por causa disso. Porque desobediência gera dor. E aí eu dava a palmada e em seguida abraçava eles. Dizia para eles que os amava. E agora nós vamos orar juntos. E nós orávamos. E eles choravam e muitas vezes eu chorei junto com eles. Por quê? Eu estava mostrando que aquilo não era um prazer para mim, mas que eu estava mostrando que o pecado ele é horrível e que ele tem consequências. E meus filhos, e assim que nós orávamos, eles já saíam correndo, brincando e daqui a pouco estavam me abraçando. E você pode conversar com eles. Então, é assim, é dessa forma. Muitas vezes, quando eu estava muito irritado ou com ira, eu deixava para fazer no outro dia, quando eu já estava com a cabeça mais calma, mais tranquila. Então, no outro dia, eu chamava eles, lembra o que você fez ontem? Então, né? Por quê? Fazer no momento de ira, você excede. Então, nunca fiz irado, sempre mostrando amor e misericórdia. E, gente, o processo de falar e falar que ia apanhar, que ia levar o tapa tal, fazia com que eles choravam antes mesmo de levar o tapa. Porque tudo isso é pedagógico. Isso aí já estava mostrando. E assim, eu vou dizer uma coisa, o mundo é assim. O mundo, na verdade, é assim, o mundo é pior. O mundo não tem misericórdia. Os nossos filhos precisam aprender o seguinte, que desobediência em casa é uma coisa, a desobediência civil é outra. A desobediência civil não existe misericórdia. O juiz não vai ter misericórdia de colocar o teu filho numa jaula superlotada, sem condições, às vezes, humanas para uma pessoa. Ele precisa entender isso. Agora, se ele cresce sem perceber que o pecado gera dor, ele vai achar que o mundo é assim e que Deus é um paizão igual o Papai Noel, que no final ele não vai fazer nada. E não é verdade. O nosso Deus, ele fala sobre o inferno, sobre ranger de dentes. Então, é esse tipo de disciplina, tá? É assim, dessa forma, eu aprendi desta forma. A Bíblia não dá detalhes de como, mas quando você entende os princípios da palavra de Deus, você vai aplicando os princípios. A Bíblia não fala até quando você deve usar a palmada. Eu parei com meus filhos, né? Se eu não me engano, até os 6, no máximo ali, 6 anos, eles levaram palmada, 7 talvez, o Davi e o Natan um pouco menos. Você vai aprendendo também, né? Então é isso, irmãos. Você vai tendo entendimento, tá? Então, é desse jeito a disciplina. É dessa forma. Não é nada abusivo. Nunca para deixar marca, deixar roxo. Não tem nada a ver com isso.
Não tem nada a ver. Ah, eu não quero que o meu filho sinta dor. Eu entendo a disciplina. Não é uma analogia boa, tá? Mas ajuda para que nós entendamos. É igual a vacina. Todas as vezes que tinha que vacinar os meus filhos, quando eles eram bebês ainda, que leva aquela injeção na coxa, né? Agora não é mais no bumbum, agora é na coxa. Irmãos, era algo terrível para mim ter que fazer isso e levar meu filho ali. E meu filho não estava entendendo nada do que estava acontecendo ali. E eu não estava preocupado se ele ia entender ou não, se aquela dor tinha algum sentido para ele, mas eu o levava. Por quê? Porque eu sabia do resultado de não levar, de não dar a vacina. Eu não sou anti-vacina, tá? Tem uma galera aí que é anti-vacina. Não, nós não somos anti-vacina. Nós demos todas as vacinas e até a mais nos nossos filhos. E eles choravam, sentiam dor. Eu entendo a palmada da mesma forma. Da mesma forma. É com amor, com preocupação e mostrando que o pecado é horrível e tem consequências, tá? Tá, vamos caminhando pro final aqui que tá ficando longo, tá? Já tô terminando. Disciplina e a instrução do Senhor. Efésios 6,4 diz: Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos segundo a disciplina. Entenderam que é disciplina? Disciplina tem a ver com a parte física. E o conselho do Senhor. Gente, nunca, vou ainda dando um detalhe, não é para puxar a orelha, não é para puxar o cabelo, não é nada disso. Tá? É uma palmadinha no bumbum. Palmadinha. Tá? Não é nada de absurdo. Pelo amor de Deus, hein? Não vão entender errado. Tá? Agora, se você não concorda, tudo bem. Encontre aí faça aí uma ginástica com os textos bíblicos para tentar ajustar no seu ponto de vista. Ué, isso aqui eu pesquisei várias interpretações e o que fala sobre a vara é vara mesmo, tá? Agora, é claro, algumas pessoas fazem uma ginástica para tentar ajustar. Ah, eu não quero fazer isso, não concordo. Tudo bem. Só que o pecado, Deus não trata o pecado dessa forma. Pecado gera dor. Leia a tua Bíblia para você ver. O que o pecado gera? Leia a tua Bíblia, tá? E aí ele fala do conselho, né? Então, disciplina e conselho. Como que nós temos que educar os nossos filhos? Primeiro mandamento negativo, não irritar. Depois, 2 mandamentos positivos, disciplina e conselho. O que é o conselho? Não é suficiente que um pai aplique a vara. Ele deve também aplicar palavras. Ele deve dar a instrução do Senhor, assim como a disciplina do Senhor. Quando a vara tiver que ser empregada, a criança deve ser ensinada a ver a situação à luz da verdade bíblica. Então, olha só, a vara ela é só um ponto. A vara de forma isolada, ela também não tem efeito. Ela tem que estar acompanhada do conselho. Então, assim, pais que não oram com os filhos, mas usa a vara. Tá errado. Pais que não ensinam a Bíblia para os seus filhos, mas usam a vara. Tá errado. A vara ela funciona dentro de um contexto. A vara é para crente, tá? É para crente a vara. É para quem ensina o filho a ler a Bíblia, ensina sobre a graça de Deus, sobre o evangelho. Depois que você aplica a vara, você mostra, filho, o pecado é horrível, mas Cristo sofreu uma dor muito pior. E por que Cristo sofreu dor, irmãos? Ele fez alguma coisa de errado? Ele pecou? Não, a Bíblia vai dizer que ele levou os nossos pecados sobre ele. E porque o meu pecado e o pecado do meu filho estava sobre ele na cruz e do teu filho estava sobre Cristo, ele foi ferido. O que isso está mostrando? Que o pecado gera dor. Olha para a cruz ensanguentada, a cruz cruenta. O pecado gera dor. Olha para a cruz. Então, quando a gente dá uma palmada, a gente tem que também, acompanhado com a palmada, o conselho do Senhor. Mostrar para os nossos filhos o evangelho, a boa notícia. Ó, existe dor para o pecado, mas alguém sofreu uma dor terrível, que foi o cálice da ira de Deus. Não existe dor comparada a essa. A dor que Cristo sofreu na cruz não foi só física. Eu tenho pregado sobre isso.
física foi terrível, mas teve a dor espiritual, a separação do filho. O que Jesus falou na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? A terra, leia a Bíblia, se escureceu, o sol se escureceu ao meio-dia, a terra ficou escura ao meio-dia, houve terremoto, a terra gemeu com a morte de Jesus. Então é isso. Mas é mostrar para os nossos filhos que há esperança e que eles devem correr para a cruz e levar seus pecados a Cristo. Então assim, depois da palmada, pregue o evangelho, ore com seu filho. Todas as vezes, depois que eles levavam a palmada, meus filhos, nós orávamos, pedindo perdão, entregando a vida a Cristo, confiando na obra de Cristo na cruz. Certo? É isso. Então assim, quando a vara tiver que ser empregada, a criança deve ser ensinada a ver a situação à luz da verdade bíblica. Deus usa a disciplina. Deus usa o conselho. Só que ele também usa o juízo. Enquanto ele está disciplinando, é porque é filho. Conselho. Deus está dando a sua palavra. Ele usa os profetas, ele usa os pastores, ele usou os apóstolos. O que ele estava fazendo? Disciplina e conselho. Disciplina e conselho. No Éden ele falou, Adão, não coma. Adão e Eva, não comam. Eles não ouviram o conselho do Senhor, a instrução do Senhor. E Deus os expulsou. Pecado traz consequências. E a morte entrou no mundo. No Egito. Por que o povo de Israel foi parar no Egito, irmãos? Deus alertou o povo não deu ouvidos. Se tornaram escravos no Egito. Por quê? Desobediência gera dor. Muitos sofreram no deserto depois que saíram do Egito, porque não ouviram a voz de Deus. Morreram ali no deserto sem entrar em Canaã. E depois que entraram em Canaã, Deus continuou aconselhando e disciplinando, instruindo e disciplinando. O povo não deu ouvidos, foi parar na Babilônia. E no final, ele vai aplicar o seu juízo com aqueles que não deram ouvidos, não aceitaram a disciplina e nem a instrução, que são os obstinados. Os obstinados vão encarar o juízo de Deus. E Deus aplicou o seu juízo ao longo da história. Dilúvio, Sodoma e Gomorra. Olha aí, irmãos. E no final, a Bíblia fala sobre o inferno. Então, o nosso Deus, ele disciplina e ele instrui, mas ele também aplica o juízo para aqueles que não aceitaram nem a disciplina e nem o conselho do Senhor. Por isso, é isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos. Né? É terrível. A disciplina causa dor. Nenhuma disciplina, não é isso que Hebreus diz lá? Nenhuma disciplina é prazerosa, mas ela produz justiça e paz para aqueles que recebem. Justiça e paz. Nenhuma disciplina é prazerosa, mas é melhor a disciplina do que o juízo. É isso que os nossos filhos precisam aprender, tá? Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê graça, que Deus nos dê graça para educar nossos filhos nos caminhos do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te louvamos, Senhor, pelo privilégio, ó Deus, que o Senhor nos deu de educar os nossos filhos através da tua palavra, Pai. Nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê amor, compaixão, misericórdia, que nós possamos, ó Deus, aplicar o evangelho ao coração dos nossos filhos, mostrar a boa notícia, que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa vitória. Cristo venceu a morte, o inferno, Cristo derrotou Satanás na cruz. Que nós possamos ensinar estas verdades aos nossos filhos e mostrar para eles que escondidos em Cristo, eles serão livres da ira vindoura. Só escondidos em Cristo, só arrependidos, só entregues a Jesus Cristo, eles estarão livres da ira vindoura. Essa é a nossa oração. Abençoe o nosso restante de dia, nosso domingo, nosso almoço. Abençoe o culto desta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.
Bom domingo a todos, um abraço.